Bom dia! A nossa aula hoje é sobre intertextualidade. E o que é a intertextualidade? É a relação, o diálogo existente entre os diversos tipos de texto. É um processo implícito ou explícito, ou seja, ele pode acontecer através de relações de sentido, mas que não estão escritas, ou de forma clara, escrita no texto, de incorporação de um texto dentro de outro. Qual é o objetivo da intertextualidade? Reproduzir o sentido incorporado e, muitas vezes, transformar esse sentido, atribuindo um novo significado ao texto. Também pode ocorrer com outras formas de textuais, como a música, a pintura, o filme, a novela. Toda vez que uma obra faz alusão a outra, a gente vai dizer que ocorre a intertextualidade. Vocês veem aí a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e uma releitura, né, com a Mônica. Isso é a intertextualidade, quando uma obra faz referência a outra, seja de forma implícita ou de forma explícita. E quais são os tipos de intertextualidade? O primeiro que nós trabalharemos é a citação, que é um procedimento intertextual que ocorre quando um texto vai reproduzir outro texto ou parte dele. Normalmente são utilizados marcadores textuais, como aspas, por exemplo. O texto que incorpora a citação, ele pode confirmar, estabelecer uma relação contratual de acordo com o texto citado, ou pode alterar, estabelecer uma relação polêmica, questionadora com o texto citado. Vocês têm aí um exemplo, uma propaganda da Chevrolet, do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. A gente tem uma intertextualidade, nós temos uma citação de um provérbio bíblico, do pó vieste e ao pó voltarás. Isso seria a citação. Reparem que ela aparece entre aspas, né? Então há a presença de marcadores textuais. Nós temos aqui um soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? E daí nós temos uma intertextualidade, o poema de Camões, que vai aparecer na música Monte Castelo, Legião Urbana. A presença de citação, porque ocorre essa intertextualidade de uma forma integral, como era no poema. E aparece aí destacado, eu destaquei para que vocês vejam que os trechos do soneto aparecem aí exatamente da mesma forma como no texto original. Alusão. Alusão, eu tenho um texto que vai remeter, fazer referência a uma obra anterior, sem, contudo, utilizar-se de partes dessa produção. Eu vou ter, na verdade, a manutenção do sentido. Ela vai se manifestar por construções em que certos elementos são substituídos por outros. Então, eu tenho uma alusão, não é uma citação, não há uma cópia de um trecho do texto, mas uma referência. Também pode estar em relação polêmica, discordando ou questionando algo do texto original, ou contratual, quando está de acordo com o texto a que se refere. Olhem exemplos aí. A hortifruti apresenta e o coentro levou. A que obra aí nós temos essa propaganda fazendo referência? Logicamente, que o vento levou. Na de baixo, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Fazendo referência ao filme Tropa de Elite, né? Há uma referência, mas não há uma cópia de trechos, não há uma citação. Bom, agora vocês têm a alusão nas telas. Se vocês olharem a primeira tela, a criação de Adão, de Michelangelo, vocês têm os dedos que se tocam. E nós revemos isso
no filme ET, na capa do filme ET, em uma das passagens do filme e numa das capas da revista Veja. Então, houve a alusão à obra de Michelangelo. E a paródia? A paródia ela é um texto bem satírico. Ela consiste em ser uma subversão ao texto original. Ela vai recriá-lo de maneira satírica, crítica, ironizando o texto-fonte. Também pode ser contratual ou polêmica. Ela é mais ousada nos seus propósitos, né? Então, ela é uma recriação de caráter bem contestador. Embora mantenha alguma coisa do significado do texto original, ela vai ser um desvio em relação a esse. Ela se caracteriza por ser muitas vezes insubordinada e ser crítica, e ser uma crítica bem impiedosa. Uma canção. E daí vai parodiar o texto Canção do Exílio. Minha terra não tem palmeiras, em vez de um mero sabiá. Cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Minha terra tem relógios, cada qual com a sua hora. Nos mais diversos instantes, mas onde o instante de agora? Mas onde a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho. Sobre os céus de minha terra, eu canto a canção do exílio. Então, vai parodiar o texto Canção do Exílio, invertendo a ordem. Agora, a terra ela não é mais aquela terra idealizada, de qual o autor sente saudades, mas é uma terra muito mais real, em que não há palmeiras, em que os pássaros são invisíveis, mas em que há relógios, responsabilidades, né? Uma terra ingrata. E a paráfrase? Bom, paráfrase vem do grego parafrase, significa repetição de uma sentença. Nela não vai haver nenhuma alteração de sentido. Consiste em eu contar uma mesma coisa com outras palavras. Ela nada mais é do que uma imitação, uma repetição de um texto. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, nós temos no finzinho aqui, ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Da mesma forma com outras palavras, né? Mas a essência, o significado é o mesmo. Outro exemplo. Metanol é fogo que arde sem se ver. Hanseníase é ferida que dói e não se sente. Bipolaridade é um contentamento descontente. Então, há um diálogo entre textos, uma intertextualidade que consiste em eu reescrever, mas mantendo o sentido original. Aí vocês têm mais um exemplo de paráfrase. De um lado, a capa de um dos discos do Beatles e do outro, os Simpsons, fazendo uma releitura dessa capa, dessa cena. Mais uma, também com os Simpsons, fazendo uma releitura de Titanic, parafraseando a cena clássica de Titanic. E epígrafe. A epígrafe constitui uma escrita introdutória a uma outra escrita. Então, é um texto que vem antes do texto, e vocês encontrariam a epígrafe aqui, olha. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreender. Ler, quase como respirar, é a nossa função essencial. Essa seria a epígrafe, o texto introdutório do texto Leitura e Sociedade. O que a gente não pode esquecer da aula de hoje? Do ponto de vista da construção de sentidos, todo o texto será perpassado por vozes de diferentes enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se caracterize o fenômeno da linguagem humana como essencialmente dialógico e, portanto, polifônico. A nossa linguagem é polifônica, a nossa linguagem é formada por múltiplas vozes, de acordo com o repertório que nós temos. Então, cada vez que nós lemos um texto, que nós escrevemos um texto, nós acabamos fazendo uma relação de intertextualidade com outros textos que fazem parte do nosso repertório. Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje e logo mais a gente está juntinho aí para tirar as dúvidas de vocês. Um super beijo.